Hoje, dia 13 de dezembro de 2023, estamos na residência de Maria Germana de Matos, realizando uma entrevista para o projeto Histórias Vividas e Histórias Contadas. Temos como entrevistadora eu, professora Íria. Seu nome completo? Maria Germana de Matos. Qual que é a sua descendência? Como assim? Italiana, alemã? Olha, eu sou pode dizer, alemã, né? Mas não pura, né? Sou alemão misturado com um brasileiro, né? É. Meu pai era alemão, minha mãe era brasileira, então... Qual o nome dos seus pais? O pai era Justino Germana e a mãe era Cecília Germana. Porque daí a assinatura dele, né, que pegava também. E a senhora lembra aonde eles nasceram? Olha, nós nascemos tudo no Rio Grande do Sul, né? E município de Osório. Seus pais também? Sim. Quantos filhos seus pais tiveram? Eles tiveram bastante, tá certo que não criaram, né? Mas de criar, assim, 8, acho. Aonde a senhora nasceu? Também no Rio Grande do Sul. Município? No município de Osório. Em que data? Data de nascimento? 41, né? Porque eu tenho 82, 41. Que 40. dia e mês? Que dia e mês? Eu nasci no dia 16 de outubro. 16 de outubro de 41. Sim. Qual o estado civil da senhora? Viúva, casada? Viúva já. A senhora lembra a data do seu casamento? Eu casei dia 31 de julho. De que ano? De junho, né? De junho, porque faltava um dia para agosto. Mas olha, agora isso eu não lembro muito bem, por causa que faz muitos anos. Que idade que a senhora tinha quando casou? Eu tinha 17 anos. 17 anos. E aonde foi seu casamento? Foi lá no Rio Grande, quer dizer, no Itati, né? Que tinha uma cidadinha, né? Itati. Qual era o nome do seu finado esposo? José Gomes de Mato. Quantos filhos tiveram? Nós tivemos 7, mas um morto, né? Nós temos 6 vivos. A senhora poderia dizer o nome do mais velho para o mais novo de todos? Tem a Juraci, você conhece, né? O Ney, que era esse que estava aqui, o Ronei. Daí tem a Zeni, também você conhece, eu acho. Daí tem a Eliette, a Eliana e a Regina. Qual é a ocupação atual da senhora? De ocupar... Como assim de ocupar o quê? A senhora sempre também foi agricultora, né? Sim. Atualmente está aposentada? Sim. A senhora lembra qual foi a data da chegada no que hoje é o território de Itaipulândia? Assim que é como que a gente vai dizer que era o município de Itaipulândia. Quando que a senhora veio para cá? Nós viemos para cá, ali era Aparecidinha, né? Sim. Então daí aqui não tinha nada. Era tudo mato daí. A senhora lembra quando foi isso? Olha, isso aí faz 56 anos. Então faz muitos anos, era tudo mato isso aí, né? A gente andava pro meio do mato, pode ser. Quando a senhora veio casada? Sim, eu tinha 2 filhos já. Não, quando nós vinha para aqui, nós tinha 3 filhos já. Que era a Juraci, o Ney, esse que estava aqui, e a Zeli. E daí os outros nasceram aqui, aqui mesmo, né? Bastante tempo num lugar, né? Nessa moradia. Eu só ia tentar conseguir pensar com a senhora melhor a data que a senhora veio para cá.
A senhora casou nasceu em 41, casou com 17 anos. 17 anos. Daí foi em 62, mais ou menos, que a senhora casou. E ajuda a fazer os cálculos, Matheus, qualquer coisa. Quando a senhora veio aqui, os seus filhos, que idade que eles tinham? Então, a Juraci tinha, eu acho que tinha 6 anos, porque o Ney tinha 4 anos quando nós chegamos aqui. E a Juraci está com quantos anos hoje? Agora ela está com 64, parece que é. 64? Então foi para depois a gente conseguir pensar melhor qual foi o ano que a senhora chegou até aqui. Por causa que daí, né, a gente não lembra de tantas coisas, né, porque muitas coisas aradas, né, nossa! Quando já vieram morar nessa propriedade? Sim, quando nós viemos, sim. Quando nós viemos para aqui, para Itaipulândia, né, que aquela vez era Aparecidinha, nós viemos aqui mesmo, nós não saímos daqui mais. E já era a comunidade do Buriti? Ali o Buriti, a gente nem sabia como é que era, né? Porque ali tinha... era muito pouquinha coisa que tinha ali não tinha quase nem morador ainda, né? Mas depois que nós chegamos, nós chegamos primeiro. Quando a família chegou aqui na propriedade, como é que era esse local na época? O que tinha aqui? Tinha um local para morar? Não tinha. E como é que se organizaram? Foi roçado um pedaço de mato, quer dizer, que aquela vez era mato, né? Não era capoeira, quer dizer, era mato. Daí foi roçado, daí foi feito um acampamento, então nós moramos ali, que é naquela casa lá, que é da minha irmã, que era o pai, né? Nós não moramos, acho que 1 ano e pouco junto com o pai, até que foi feita uma casinha para nós aqui. Então, quando vieram, o seu pai já morava aqui? Sim, o pai morava lá, sim. Ele veio um pouquinho, acho que 1 ano e pouco primeiro que nós. Então ele já tinha feito uma morada, né? Porque isso aí não tinha nada mesmo. Era tudo carreiro, nós andava os carreiros. Era até bonito, era bem bom, assim, a gente era tudo tão faceiro, né? Tão contente. Nossa! Além do seu pai, tinha algum outro morador perto? Não, lá pra gente tinha os... que depois que eles vieram, não tinham vindo ainda. Daí tinha aqueles Frase, que é o marido da minha irmã, ali tem um deles. Daí tá morando bem pra lá, né? Senão não. Mas depois vieram, daí veio vindo, né? Daí veio vindo as pessoas, enquanto aparecia um morador. Aonde a família morava antes de vir morar aqui? Nós? Aqui nós morávamos do Rio Grande, nós moramos no Laranjita um pouco, depois nós moramos lá no Bisbate 2 anos e pouco, depois nós vivemos para Vista Alegre, morávamos no Vista Alegre. Laranjita e Bisbate era município de São Miguel? Sim, e ali no Vista Alegre é município de Missal? De Missal, E daí vieram... Daí viemos para aqui, daí aqui nós não saímos mais, aqui então faz 56 anos. E nos outros locais que moravam, foi sempre trabalhado na agricultura? Sim, sempre. Sempre trabalhamos tudo na roça, né? Sempre na enxada mesmo, carpindo. Aquela vez não existia nada. Nos outros locais tinham terra própria? Sim, nós compramos um pedaço, né? Mas lá no Bisbate nós morávamos na fazenda deles, né? Nós não tinha terra lá, nós tinha ali na Vista Alegre, sim. Nós tinha terra, era nossa. E aqui no Buriti, compraram a terra? Sim, aqui nós compramos antes de vir. Compramos, daí nós mudamos para cá, né? E quanta terra compraram? 5 arqueiros. Aquela vez arqueiro, né? Não sei se agora também é igual. Qual foi as razões que fizeram a família sair do Rio Grande e vir aqui para o oeste do Paraná?
Olha, porque lá, não sei, era muito difícil para a gente assim, morar. E daí, sabe, inventaram de todo mundo vir e, e vieram. E viemos, quer dizer, não vieram não, viemos. Daí nós saímos de lá então eles acharam engraçado que ali na igreja, não sei se eu posso falar isso, posso. Daí na igreja era para me dar uma entrevista, né, quanto que tempo que nós levamos para vir. Eu disse, olha, nós saímos de lá dia 29 de julho, de julho, né? E chegamos dia 7 de julho no Paraná. Vamos levar tudo esse tempo, sim. Levamos tudo esse tempo na estrada. Daí deu tempo até cozinhar feijão na estrada. É muita trabalheira, né? Mas temos aqui. Vivemos tudo, criamos a nossa família, tudo aqui. Nossa. Mas quando vieram do Rio Grande para o Oeste, que demorou todo esse tempo, vieram com caminhão? Qual era o transporte? Com caminhão. Mas aquela vez, sabe, não tinha nenhum caminhão que prestava, parece, né? Então viemos com caminhão. Aquilo lá, 3 famílias são de um caminhão. Tu já imaginou? Chegar aí no Paraná? Meu Deus. Mas qual foi o motivo da família ter vindo aqui para essa região? Bom, daí sempre achavam que para lá, né, tinha terra mais boa e mais barata, né, como de fato tinha mesmo, né, para cá. Porque essa terra aqui era do Sargento Dias, né? Não sei se você lembra do Sargento Dias. Uma vez, porque eu acho que foi o primeiro que chegou aí, foi o Sargento Dias. Ele tomava dos outros e aí nós compramos dele. E aqui, quanta terra foi comprada? 5 alqueires? 5 alqueires, é. E como é que foi feito o pagamento dessa terra? Olha, o pagamento dessa terra, sabe aquela vez a gente, parece que pagava as coisas com, assim, a criação, nós criamos, daí vendia, daí que aquele dinheiro a gente pagava um tanto, né? Era pago, não era muito, então, aquela vez era bastante, mas que nem agora, é pouco, né? Essa terra aqui, tinha escritura? É do INCRA. Mas é a mesma coisa, né? Quando compraram, era posse? Já era o INCRA que cuidava, né? Então, nós temos a escritura, temos tudo arrumado. Uhum. Aqui daí foi fácil para vir de Vista Alegre, aqui era pertinho, né? Não é tão longe, né? Ali, acho que... Mas antes de vir do Rio Grande, alguém conhecia a região aqui da família? Não. Ninguém conhecia nada. Viemos assim da escura. E qual foi esse motivo, assim? O que ficavam sabendo lá das terras aqui? O que falavam dessas terras? É que aqui no Paraná era muito bom, né? Muito bom de morar. Tinha terra muito boa, que nem agora, que nem daqui lá na Rondônia, eles querem ir para lá, né? Então, que nem esse meu filho, ele tem terra já lá na Rondônia. Então é assim, se vai para lá, assim nós fizemos. Viemos para cá, né? Nós e o pai, com a família dele. E todos nós. O pai veio junto com nós. A mudança quando veio do Rio Grande, a senhora lembra o que a família trouxe? Nós trouxemos todas as coisas só de casa, né? Só coisa de mudança, assim. De móvel também muito pouco, né? Só coisa pra gente ocupar mais de dia a dia, né? Porque senão não tinha como. Daí íamos com essas coisas. E trouxeram alimentos também junto? Sim, alimento nós trouxemos bastante. Trouxemos alimento para passar, né? Porque aí era muito gostoso. Aí pra gente comprar tinha que só ir em Medianeira, porque pra cá não tinha nada.
Rio de Janeiro acho que tinha 3 casas, parece. Acho que era. Ali, em Itaipulândia tinha 2. É, faz tempo, faz. Nossa Senhora. E aqui na propriedade, demorou tempo para conseguir construir uma casa? Não, até não demorou muito. Porque daí as coisas de madeira, assim, madeira, né? Isso, meu marido, ele comprou tudo na Missal, tinha uma serraria, né? Daí comprou, daí foi feita a casa, né? Mas não sei quanto tempo levou, de certo 1 mês, pouco tempo. Porque nós moramos com o pai, eu acho que uns 2 anos nós moramos com eles lá. Quase sempre quando eles vinham primeiro, daí nós ia, daí nós morávamos junto com eles um tempo, né? No Vista Alegre também, nós moramos um tempo com eles. Sim, sempre. E por que aqui é pertinho Vista Alegre? Saíram de Vista Alegre para vir para cá? É porque lá não sei, né? Já queriam comprar terra para cá, que era do sargento, né? Que tinha uma terra muito boa, e como de fato tinha mesmo, né? Uma terra muito plana. Era. Daí compramos aqui do sargento. E como é que é aqui na propriedade no começo, com água, luz? Não, isso não tinha nada. A água era lá nós fizemos um pocinho e daí a gente lavava roupa lá também, dentro de uma vasilha e carregava água de balde, né? Era assim. Ninguém tinha nada. Aquela vez não existia nada. Não tinha. E a luz? Também luz, também não tinha. A luz, quando nós botemos luz aqui, que veio a luz para nós, eu tinha Regina com, eu acho que 1 semana. E o que usava para iluminar a casa à noite? A luz de querosena. Aquelas luzinhas, né? De querosena. Uhum. A gente comprava a querosena, comprava de lata aquela vez, né? Aquilo lá não. Sempre. E daí lá por as tantas, mas muito tempo depois, veio o tal de liquínio, que era uma coisinha de gás, né? Que alumiava. Olha, mas aquele lá já piorou. E o banheiro, como é que era na época? Banheiro nem tinha, ia para as capoeiras. Não tinha nada, não existia nada, eu dizia aquela vez. Era difícil, mas era tudo faceiro, tudo contente, aquilo um trabalhava para um lado, trabalhava para outro, né? Não sei. Sim, para lavar roupa também a gente não. Era só sabão mesmo, porque essas coisas não existiam, aqui não tinha porque não existia, né? E o sabão, comprava ou eram feitos em casa? O sabão a gente fazia. É. Porque aquela vez nós criava porco, né? Daí fazia, comprava soda. E esse sabão servia para tudo, para lavar roupa, limpar a casa, tomar banho? É, tomar banho. E para tomar banho, como é que faziam? Daí nós tomávamos numa bacia. Numa bacia, numa gabela, numa coisa assim. É. Aqui a família, quando veio, né, trabalhou na agricultura. O que plantavam nos primeiros tempos? Olha, o primeiro tempo, bem no primeiro, nós plantava milho, plantava feijão, né? E mandioca, que aquela veio do dia. E essas coisas assim, soja ninguém plantava, né? Viremos plantar soja um tempo depois. Daí foi plantado soja, daí quando foi estocado, né? Daí sim. E o milho, o feijão, era plantado para o consumo ou também era vendido? Olha, aquela vez a gente vendia mais, um tanto era para o consumo, mas um tanto, quando vendia espiga, né? Assim, ele só colhido tudo a braço e vendido. Nós vendemos medianeira, assim, espiga. Mas era pouco, né? Não dava muito, mas
Igual a gente também não comprava quase nada, né? Não gastava muito. Então... E tinham criação de gado também? Tinha. Pouco tempo que nós estávamos aqui, nós já tinha. Tinha vaca de leite, tinha boi, e tinha porco e galinha. Galinha, então, isso nós tinha um exagero, meu Deus. Então daí a gente não compra muita coisa, né? Porque tinha para carne e tudo, bastante coisa. E os animais também eram vendidos? É, a gente vendia, às vezes vendia. Uhum. Não era muito, não tinha muita saída, mas vendia, algum vendia. E a hortelã, a família chegou a plantar? Não, nós não plantamos. Ali tinha o meu irmão que plantou ali, né, ali eles plantaram. Ele plantou, acho que um ano só. Mas nós nunca plantamos hortelã. A senhora também já citou, no começo a derrubada da mata foi feita como? Machado. O machado. Não existia motosserra, só no machado. E a família fez sozinha ou teve ajuda de outras pessoas? Não, só nós. Daí o meu irmão às vezes trabalhava com nós, com meu marido ajudava um pouco, mas se não, daí que o Ney era pequenino, né? Que era o único o filho homem que tinha, era ele. E daí ele era criança aquela vez. Daí o meu marido derrubava o mato. Também não podia fazer roça muito grande, porque, né? Não pode para carpir isso aí. E daí o que faziam com essa madeira que derrubavam? Deixava lá, queimava. Porque aquela vez não era... Não tirava nada, fazia lenha, tudo. Era um lenharedo enorme, né? Barbaridade. E foi feita na propriedade também a mecanização, a destoca? Sim, foi feito mais já há anos depois que nós estávamos aqui, né? Daí veio um trator de esteira e daí mecanizaram tudo isso aí. Não, daí sim, daí ficou mais fácil, né? Ixi, aquela vez ninguém acreditava que um dia ia ter essas coisas, trator que lavrava, ou ceifa que... Não, ninguém acreditava nada disso. Eu pensava que tinha que só no facão, né? Nós cortar a sorte com o facão. Sim, Como é que era organizado o dia de trabalho da família? A gente levantava de manhã, daí fazia o café, tomava o café e tudo para a roça. Carpia, roçava, qualquer coisa que ia fazer, ou se não plantar fumo, fumo nós plantamos. Bastante ano nós plantava fumo. E se depois chegar de meio-dia, voltava. Fazia o almoço, almoçava. Aquela vez a gente não ficava muito tempo dentro de casa, assim, né? Ia trabalhar de volta. O sol parece que não era tão quente que nem agora. Não sei se a gente que está velha, eu acho que é. A gente não aguenta mais o sol, não aguenta. Mas a senhora ia junto na roça direto? Sim, toda a vida. E como é que a senhora organizava o trabalho da casa? Para lavar roupa, limpar a casa, fazer comida? E limpava. A minha casa era bem limpinha sempre. Sempre a gente dá conta, porque aquela vez, quando a gente é nova, a gente é fácil para... Agora eu não aguento de fazer nada, mas aquela vez, nossa, fazia pão, fazia tudo. Mas assim, a senhora vinha antes da roça, ia menos tempo na roça para fazer essas coisas? Não, como era? Eu não ia na roça dizer que igual os outros, que chegavam e iam para a roça já de manhã cedo e deixava as coisas. Não, eu tinha dia que eu não podia ir, né? Tinha que organizar, fazer um pão, não tinha que fazer. Mas se não, eu trabalhava sempre. Sempre. Levava café da roça para tudo. E a senhora? É a mulher que está, mas tinha seu marido.
A senhora participava discutia, ajudava a decidir nos negócios da família? Sim, nós sempre combinava assim as coisas, né, para fazer. Sempre, sempre. Uhum. Eu sempre... E com a alimentação, nos primeiros tempos, como é que a família se organizou? Olha, não era tão fácil, né? Mas a gente, depois, bem no primeiros tempos, a gente vivia mais, comprava ali por perto umas coisas, né? E daí passava, não fazia muita coisa arada boa. Mas o que é que precisava comprar? Mas que o sal, isso tudo tem que comprar mesmo, né? Mas banho a gente não comprava, azeite nós nem sabia que tinha, essas coisas assim não comprava não, feijão também não, arroz também não tinha. Então, comprava muito pouca coisa. Então era o açúcar, o sal. O sal, farinha de trigo, isso nós comprávamos, isso nós sempre ia de Janeiro, daí comprava, né? Lá a gente pagava um carro para trazer, né? Comprava de bolso lá. O açúcar também. Nós comprava de bolsa grande, então. Mas isso já quando nós já estava um pouquinho de tempo aqui, né? Mas bem no comecinho, daí a gente não comprava de bolsa, comprava pouco, né? Para viver o tempo. E a família também cultivava horta para ajudar na alimentação? Sim. E nessa horta, o que costumavam plantar? Olha, plantar de tudo que era coisa. Alho, repolho e tudo. Aquela vez dava, aquela vez tu não precisava veneno para nada mesmo. O que tu plantava dava. Já basta de um pé de flor, era muito melhor para plantar. Hoje, se tu não tiver com veneno, não vem nada, mas aquela vez vinha todas as plantas, não precisava veneno, nada. Não tinha nada de imundícia, assim, de moscaria, não. Hoje em dia, né, olha aqui em casa, tem dia que se tu não fizer uma fumaceira dentro de casa, tu não pode almoçar. De mosca, de coisa que tem. E aquela vez não tinha nada dentro de casa, a gente não... Era tudo limpo mesmo. E, então... Não tinha energia elétrica, então não tinha geladeira, não tinha freezer. Não. Como é que a família fazia para conservar alimentos mais tempo? Não, isso que nem porco nós carneava, né? Nós carneava às vezes. Daí aquela vez fritava a carne e deixava na banha, daí não estraga. Conservava. E tinha alguma outra forma de conservar a carne, além de fritar na banha? Não, só frita. E os produtos, tipo feijão, arroz, como é que era feito para conservar? Tinha que deixar. Não tinha como conservar assim, né? Se a gente... Assim, às vezes tinha... Depois virou uma coisa que botava no feijão para não bichar. Mas se não... Mas também não era custoso. Custoso dar as coisas nos pratos, nas coisas. Mas era muito... a gente viveu bem. Nós vivemos muito bem, porque criamos toda a nossa família, graças a Deus, né? E para adquirir roupa, calçado, como fazia? Isso era tudo imediato, a gente ia lá comprar. Quando entraram aqui, Aparecidinha e Missal, não tinha comércio ainda? Ali na Aparecidinha tinha, eu acho que umas 2 ou 3 casas. E na Missal também, era tudo pouquinho. Até na Medianeira, ainda nesses dias, nós estávamos falando ali. Na Medianeira, quando nós viemos para cá, não tinha nada. Parece que tinha o Debrando e aquele nós vendia milho. E não sei, eu acho que não tinha mais outras coisas. Não tinha aquela Aurora, eu acho que depois veio. Senão era tudo assim. Mas
Iam com frequência para Medianeira? Como é que iam? Nós ia, nossa, demorava muito, porque quando ia lá compravam, fizemos compra, né? Pegava a farinha, pegava o sal a gente comprava de bolsa também, açúcar. Daí quando ia lá comprava bastante, senão não ia. Porque imagina, daqui a gente tinha que sair de madrugada para ir para o Vista Alegre. Lá no Vista Alegre a gente pegava uma condução ou o ônibus mesmo, mas lá tinha que pagar uma condução para ir. É. E daqui a Vista Alegre iam como? A pé? Dá quantos quilômetros daqui até lá? Mas só eu nem sei. Não sei se dá os 3 ou 4, os 4, eu acho. Eu acho que é. E a roupa? Mesmo para as crianças também? Comprava pronto ou comprava Não, tecido? eu fazia. Eu comprava o tecido e fazia. Uhum. Ia para todo mundo, até para o meu marido fazia. É. E nas horas de lazer, para o divertimento, o que que fazia? Isso, não tinha nada. Não. Que a gente, depois, em cabo de tempo, daí veio aqui para o Buriti, daí veio um padre, né? Daí fizeram ali foi feito um tipo de uma escola, né? Uma casinha, daí ele ia rezava a missa ali dentro. Então daí era onde que a gente ia, senão a gente não ia em lugar nenhum. É. Os homens da família costumavam caçar Não. e pescar? Não, pescava por aí mesmo. No rio, nesse riozinho aí, que era por mato. Tinha peixe? Tinha. Aquela vez tinha. Uhum. É. As crianças, qual que eram as brincadeiras delas preferidas? As crianças brincam com tudo, daí era de noite, né? Brincavam no escuro, com os vagalumes, com tudo. Aquilo lá era um perigo de andar, de cair por cima das madeiras, porque tinha madeira por tudo, né? Não era limpo, que nem agora. E daí eles brincavam, corriam por tudo que era lugar. Gurizada, não tem nada ruim. E daí fazia aquelas folias deles. É. E festas? A senhora lembra quando Festa. começaram a ter, fazer A festa? festinha, né? Depois começou ali no Buriti. Daí, enquanto fazia a festinha, daí às vezes a gente ia lá. Mas isso era muito gostoso. Mas sim. E como é que eram essas festas? Era bem bonita. O que que eles serviam? Era almoço? Era almoço, fazia almoço, né? Bem bom, bem, comida bem boa elas faziam, né? Então, depois daí já veio mais gente, né? Que nem já que eles vieram lá, o pai dela, daí vieram, né? Finado Írio também, daí morava para lá, o Emílio. Daí logo já encheu de gente lá, né? Mas isso para ir lá a gente tinha que coisar tudo, era carreiro, né? Tinha um carreiro por aqui. No carreiro dessa estrada lá, que agora é asfalto. Daí foi meu marido e Fernando Anjo, o pai, que roçaram até lá em cima para sair lá, a estrada. A família tinha rádio? Não. Não tinha rádio. E mais tarde tiveram daí? Daí muito tempo depois, daí foi comprado um rádio. E televisão? Quando que a família conseguiu ter a primeira? Isso foi o mais difícil, foi o último que foi comprar televisão. Nossa! É muito gostoso. E como é que era a relação com os vizinhos? Isso era bom. Nós nunca tivemos nada com vizinho nenhum. Tudo me se dava bem. Bem mesmo. Nossa,
E os vizinhos se ajudavam? Ah, se a gente precisava, né? Aqui bem ali, nessa roça ali, que tinha o Neri Alamino morava ali, aí nesse dia nós já estávamos falando neles. Ontem eu estava falando. Eu disse, Neri, uma pessoa que a gente, nossa, vivemos muito tempo perto. E agora estão lá para... Onde é que estão? Em Dourado, parece que é. Faz tempo que a gente não se viu mais. Então, os vizinhos agora se debandam, né? E primeiro, todo mundo se visitava. Não era custoso da pessoa ir lá na tua casa de noite, tomar um chimarrão lá, tomar um café, proseava até umas horas da noite. Agora não, ninguém mais sai. Não sai mais para passear, não sai para prosear. Aqui a família chegou a fazer os mutirão, puxirão que eles falavam com os vizinhos, para fazer serviço? Aqui às vezes faziam, mas era muito custoso. Às vezes faziam. Era muito... Quando vieram morar aqui, pelo que a senhora já falou, tinha a igreja, a escola no Buriti? Não. Aquela foi feita uma casinha, uma casa de... Não era tão casinha, era uma casa meio grande, de bandeira, né? Daí foi feita uma escola ali dentro. Daí depois, então o padre vinha para rezar ali dentro, daquele lá. O padre de São Miguel. Então foi construída a escola. Sim. E a escola servia para a igreja também. Para a igreja. Daí, ao cabo de muito tempo, foi feita a igreja. Né? E a escola ali ficou bastante tempo ainda funcionando, né? Depois, e aí não faz muito tempo que tiraram aquela escola dali. Seus filhos estudaram na escola? Sim, estudaram. Todo eles estudaram bastante. A senhora lembra quem foram os professores da escola enquanto seus filhos estudavam? Olha, o professor da escola ali era a Terezinha Anchal, a Justina Anchal. E daí depois a Marlise também. A Peterson era professora. Então era tudo essas pessoas. Daí a Jaque e a Cláudia também deram aula, mas isso foi muito depois, né? Cabo de muito tempo, mas primeiro, as primeiras eram essas aí, a Terezinha, a Justina, e depois era a Marlise, que dava aula ali. E daí, quando terminava a escola para os filhos aqui no Buriti, eles chegaram a continuar estudando e foram para Aparecidinha? Sim, daí foram lá. Daí estudaram lá também. Daí depois eles foram para São Miguel. Elas estudaram em São Miguel, né? A Lete se formou lá. Quando elas iam para Aparecidinha, como é que elas iam daqui até Aparecidinha? Olha, lá tinha uma... Como é que a gente vai dizer? Uma Kombi, eu acho que era. Tinha uma Kombi que levava. Mas daí para ir lá no Buriti, quando ia as duas ou três, que a Diana já estava aqui, daí então elas iam, né? Daí eu não tinha medo, era noite, era escuro, de madrugada. E quando não tinha elas, quando ia só uma ou duas, eu ia junto. Daí eu ficava lá até que a Kombi vinha, elas embarcavam e iam para lá estudar e eu vinha para casa. Até que eu chegava em casa, tinha clareado. Tão cedinho era. Mas eu não me custava. Aquilo lá parece que... eu fazia assim com tanto amor, queria a Diana agora, ela está lá no Mato Grosso. Mas ela sempre, meu Deus, ela manda tanta coisa para mim e parece que eu sirvo de mãe para ela. Nossa, é muito querida ela. Quem que é a Diana? A Diana, eu não sei se você conhece. Era vizinha? Era a ex do Gilmari, lembra? Lembra então, né? A mãe do Guilherme. A Diana Presoto.
20 anos. Qual é a religião da família? Católico. A senhora já comentou que a igreja foi construída ali. E antes de ter a igreja, como é que faziam para... Não participavam de encontro? Ou faziam um encontro na casa de alguém? Não, daí não faziam, né? Não participavam às vezes. Mas assim, ali, catequese, essas coisas sempre tinha, né? Desde que começou ali, já logo foi a primeira coisa que foi feita, né? Catequese, os catequistas que já davam coisa para piazada. E a saúde, Dona Maria, quando alguém ficava doente? Isso era difícil, né? Era difícil daí. Daí a gente tinha que ir para algum lugar, né? São Miguel, Medianeira. Aí aqui para lá, para a União, tinha um tal de Doralino, eles tinham um carro, então se fosse muito ruim, que uma vez Juraci ficou muito mal, então o finado foi lá e ele levaram para Medianeira. Mas se não, era só lá, ninguém tinha carro. Daí ele fazia as viagens? Levava. Para vacinar também, porque com tudo isso nós nunca deixamos de vacinar os filhos, nunca. Sempre daí eles que levavam. Levavam para onde daí? Para Missal. Lá na Missal veio primeiro as coisas. Daí E daí como é que ficavam sabendo que tinha as vacinas? Mas isso de um jeito ou do outro a gente sabe, não sei, né? E não tinha rádio, não tinha nada. E muito menos telefone. Daí a gente sabia. Desde quanto... A senhora chegou a passar algum apuro, assim, por causa da doença com alguém? Olha, passei muito. Uma vez foi com a Juraci mesmo, que ela ficou malha, deu amarelão, né? A gente não sabia o que ia fazer. Daí eu tinha também uma criança que ele faleceu bem grande já, também. Bastante, né? Mas para tudo a gente dá um jeito, né? Ele veio para Missal, que ele faleceu lá no hospital de Missal. Cada vez já tinha hospital. Que idade que ele tinha quando faleceu? Tinha 8 meses. E os médicos falaram qual foi a causa da... Olha, diz que era meningite, né? Porque aquela vez, não sei, ele já, desde que ele nasceu, ele parece que não era uma criança muito sadia, mas igual. Ia indo, né? Era muito bonito, muito... Assim, parece bonito. Não sei, a gente não notava que ele era doente. Aí depois ele deu uma coisa e... Daí já tinha hospital em Missal? Sim, já tinha. E aquela vez eu não lembro qual era o médico que estava lá. Não lembro. E farmácia, quando precisava de remédio? Farmácia também tinha. Também em Missal. Daí tinha aqui, daí logo veio o Lirinho. Daí tinha aqui em Itaipulândia. Só que isso tudo era a pé que a gente tinha que ir, né? Não tinha esse negócio de ir lá no Estantino com o carro. Ia a pé lá. E que tipo de remédio que costumavam pegar na farmácia? A maior parte era esses comprimidos, infantil, essas coisas, né? Umas coisinhas assim. Daí... Nervagina, agora nem tem mais, né? Parece. Tem mais essas gotas assim. Daí a gente comprava essas. Bastante coisa. E os partos, quando uma mulher ia ter bebê, como é que era? Isso era difícil. Aqui eu tive os meus ali, quem me atendeu das duas meninas gêmeas, do outro piazinho, esse que faleceu,
Foi a dona Lídia, que ela é finada agora, né? Como é que é o Ela sobrenome dela? Lídia Scarpato. Scarpato? Que daí ainda foi lá da igreja mesmo, eles falaram que as meninas deram a entrevista lá, que elas nasceram no irmão da dona Lídia, já a Regina não, a Regina já ganhei no hospital de São Miguel. Foi a dona Lídia. E esses partos da senhora foram fáceis ou difíceis? Não foi tão difícil, mas igual também fácil, eu acho que não tem para nenhuma, né? Também sempre mais gostoso, né? A senhora teve gêmeas, né? Sim. E não sabia que era gêmeas? Eu sabia. Sabia? Uhum, sabia. Eu sabia que era gêmeo, porque eu senti, era muito, muito, muito peso, né? A minha filha também tem gêmea, né? Uhum. E daí eu sabia. Porque na época não fazia ecografia, né? Não fazia nada, não. E era bem pequenininha quando nasceram. Meu Deus. Eu digo, como é que pode, né? Eu já tinha os outros filhos. Meu filho do marido, ele ficou tão faceiro, quando essas meninas nasceram, que parece assim que ele não sabia nem o que é que ele ia fazer, tão faceiro que ele estava. Minha nossa! E já estamos assim, vão fazer 51 anos já agora. Bah. A família também fazia e usava medicamentos caseiros? Sim, a gente usava bastante assim, né? Porque tinha que fazer, né? Porque qualquer coisinha ir pro hospital não tinha, né? E o que faziam de remédio caseiro? Isso mais a gente fazia chá de folha de laranja. Foi de bergamota, essas coisas. E daí para tosse fazia um xarope, né? Uma coisa assim. E que doenças assim mais aconteciam? Do que de... Assim, que era comum as crianças ou os adultos terem? Mas isso era muito gostoso adoecer né? Mas era muito difícil, né? Porque a pessoa parece que, já que ela veio, não existia essas coisas aradas, então daí a pessoa parece que já tinha mais saúde, né? Nossa, eu tinha as meninas, tá? Só que essas duas que nasceram, daí só o problema que elas tinham, que elas se finavam, né? Daí qualquer coisa que dava, assim, qualquer coisinha se finava. Emagreciam? Daí elas ficavam trespassadas, né? Daí então essas eu levei lá no... Não sei se lembra aquele Pedro Melo. Não viu falar nunca? Então lá pro lado de Itavó, para lá. Daí eu levei lá elas. Até quem levou foi meu irmão. Ele me levou aquela vez, eles já tinham comprado uma cobra, já há muito tempo depois, né? Daí ele falou, vou te dar o remédio, e de hoje em diante elas não vão mais se finar. E mesmo, eu trouxe o remédio, elas tomaram, terminou. Então tem gente que diz que aquilo ali tem que surrar. Não, não é. Não é surrar, não. Porque se fosse para surrar, então o remédio não adiantava, né? E ele deu o remédio e falou isso aí, nunca mais se finou. Deus o livre. Mas não, se criaram, graças a Deus, tá tudo aí. E animais venenosos como cobra, aranha, tinha muito no início? Não, isso aí não. Uma vez por outra aparecia algum, que nem agora ainda aparece, né? Mas senão não tinha. Tinha certo, mas não vem muito assim, na casa não. E com relação à segurança pública, policiamento, policiais? Não, tinha? Isso nós nunca tivemos problema, não. Nunca, nunca, nunca mesmo. A gente E naquelas épocas era comum as pessoas andarem armadas com faca, ou facão, ou outras armas?
Não, que proibido não era, mas a maior parte nunca. Aqui ninguém usava nada dessas coisas. Que nós nunca. Aqui em casa, sei, a gente é umas pessoas muito tranquila. Eu acho que é. Porque nós não. Sei, sempre fomos assim. E costumavam acontecer crimes, desavenças? Não. Nunca, nunca, nunca. Nunca, eu estava dizendo ainda ontem, o Ney estava falando, ele tá com 60 anos agora, ele tá. Ele falou, mas como é que tem gente que sai e briga com um, briga com outro? E eu nunca discuti com ninguém, nunca. Eu saio por aí, proseio com um e todo, sei, eu não acho essas coisas. Sei, mas eu acho que é assim, muito engraçado. E quando a senhora ficou sabendo que estavam pensando em transformar a Aparecidinha num novo município? Daí era muito interessante, porque eu acho que parece que as meninas já estavam na aula lá. Então daí eles não sabiam que nome ia botar, né? Até os alunos tinham que dar um parecer. E daí um dizia uma coisa, outro dizia outra, eu não lembro quem que falou essa Itaipulândia, mas era muito ruim para dizer esse nome, né? E no fim foi que botaram esse nome. E foi acostumado com esse nome e agora Aparecidinha parece que não diz mais, né? Aqui a propriedade não teve desapropriação, a Itaipu não chegou aqui, não. né? Então, Dona Maria, assim, de forma geral, é mais ou menos isso, mas eu deixo espaço para a senhora, se a senhora tiver mais alguma uma história, um fato interessante que a senhora queira nos contar, ou mais alguma informação desses tempos antigos aí. Esse tempo que passou, né? Esse tempo que passou. Esse tempo que já passou. É muito engraçado. Sabe que se a gente vai pensar bastante assim, é bem interessante mesmo, né? Tanta coisa que a gente já passou, como é que passou tudo isso? E viveu, acho que bem mesmo, né? Que a gente viveu nos quantos lugares, só aqui no Paraná, nós vivemos acho que umas quantas mudanças, né? Mas depois que nós temos aqui mesmo, daí nós não se mudamos mais. Mas que nós saímos de lá do Rio Grande já faz mais de 60 anos. Mas então tá, Dona Maria. Obrigada pela atenção. Eu não sei se às vezes a gente esquece de alguma coisa, porque a gente é muito interessante. Se uma coisa que você diz para mim agora, quem sabe daqui a pouco eu não me lembro mais. E se é muitas vezes uma coisa de há muito tempo eu lembro. É muito interessante isso. Parece que eu acho que a gente, não sei se a ideia fica mais fraca, pode ser. Eu acho que a ideia da gente fica mais fraca. Porque eu lembro de muitas coisas que muitas vezes, anos que passou, e eu lembro. As gurias ficam admiradas comigo. Como que a mãe lembrou disso e eu não lembro? E eu lembro. É muito interessante isso. E conta, assim, às vezes eles vão fazer uma conta, enquanto que eles estão fazendo eu já fiz. Já passei
na minha ideia. É muito engraçado. Mas